Fala galera, canal Meu Tricolor chegando na manhã desse domingo, dia 17 de agosto, para poder a gente falar de Fluminense Futebol Clube. Temos notícias, temos informações e a pergunta, eu acho que não só do canal Meu Tricolor, mas como na nossa torcida no geral, até porque isso foi ouvido ontem nas arquibancadas do Maracanã. A pergunta é: está acontecendo uma falha na gestão de grupo, na gestão do elenco do Fluminense por parte de Renato Gaúcho? Eu não digo nem da sua comissão técnica, porque Renato Gaúcho é quem toma a decisão, tá bom? A gente tem muitas informações para te trazer nesse vídeo e com todo carinho eu quero te convidar para mais um conteúdo especial depois da vinheta. Fala torcida tricolor, sejam todos muito bem-vindos, esse é o canal Meu Tricolor, muito prazer, eu sou o Fagner, sempre uma alegria, sempre uma felicidade estar diante da presença de todos vocês. Hoje é domingo, dia 17 de agosto, eu quero primeiramente agradecer a Deus por esse dia especial. Domingo tá lindo e cara, quando a gente ganha no sábado e tem um domingo ensolarado desse, é coisa maravilhosa, né? Com todo carinho, quero que vocês recebam um grande abraço, um grande beijo do amigo Fagner e que possamos ter um domingo abençoado e maravilhoso. E se preparar para terça-feira, um jogo especial em muitos aspectos para mais uma vitória, para mais uma grande vitória do nosso tricolor, do nosso Fluminense. Beleza pura? Bom, antes de começar esse conteúdo, é importante te lembrar da nossa meta. A gente tem meta até dezembro. O objetivo do canal, junto com vocês, é atingir 50 mil amigos aqui no canal. Então, ó, deixa o like, se inscreva no canal, você que não é inscrito, comenta, tá? Rasta pro lado aí, porque isso dá uma hypada. E compartilhe o nosso conteúdo. Envia para amigos seus, joga nas suas redes sociais pra gente atingir esse objetivo. Não vai ser fácil, mas juntos é possível que a gente consiga sim. Beleza pura? Vambora! Gente, a primeira notícia que eu quero trazer para vocês nesse vídeo, quero pontuar a vitória de ontem, importante contra o Fortaleza. Afundamos mais ainda o Fortaleza na zona do rebaixamento, depois dessa rodada que começou ontem, já caiu para 19º, tá? Só o Sport, que no finalzinho deixou o São Paulo empatar aquela partida e perdeu mais uma oportunidade de fazer 3 pontos no Campeonato Brasileiro. Só que esse empate do São Paulo, ele não foi ruim de tudo para o Fluminense, porque ele não sobe tanto na tabela de classificação. Já o Ceará ontem ganhou do Red Bull Bragantino e a gente saiu de 9º para 8º. Trocamos de posição com o Bragantino ali. Então, resultado importante demais nosso ontem, vitória no Campeonato Brasileiro, tá? Germancano fazendo gol, Kevin Serna destruindo pela ponta direita e pela ponta esquerda. O quanto que Kevin Serna tá substituindo a altura John Arias, tá? Não se compara, né? John Arias do futebol do Kevin Serna, mas está substituindo a altura dentro da capacidade, dentro da qualidade técnica de Kevin Serna, tá? Ontem começou a Premier League, só para vocês saberem, lá na Inglaterra. O Wolverhampton, atual time agora de John Arias, né, e de André também, enfrentaram o poderoso Manchester City. Quanto é que foi o jogo? Na casa do Wolverhampton, 4-0 pro Manchester City. John Arias vai sofrer lá, filho. Aqui ele era protagonista. Lá no Wolverhampton ele vai sofrer, porque o time não tem essa qualidade toda. Mas, né, vambora, eu não quero jogar praga aqui, também não tô jogando praga não. Tomara que ele possa jogar muito lá pelo Wolverhampton. Ele e André também, para poder, né, fazerem mais grana pro Fluminense aí, essas coisas todas. Então, gente, resultados bons ontem. Vitória nossa, empate do Sport com São Paulo, né, quase derrota do São Paulo, e a derrota do Bragantino para poder a gente ultrapassar o Bragantino. E no próximo sábado, anotem isso, próximo sábado, Bragantino e Fluminense às 4 horas da tarde lá em Bragança Paulista. Show de bola? Só que antes, terça-feira, Flusão e América de Cali, ok? Rapidinho para te informar, Paulo Baia, ó, obrigado, 17 partidas pelo Fluminense, 2 gols e uma assistência. Que Jesus te abençoe. Paulo Baia partiu pro Ceará, tá? Já é reforço do Ceará para a sequência da temporada.
e não joga mais pelo Fluminense. Show de bola? Outra informação. Iago Ferreira. Quem é Iago Ferreira? É um jovem, filho do Iranildo, formado na base do Fluminense, está hoje com 23 anos, se eu não estou enganado, 23 anos, e foi emprestado para jogar no Remo, na Série B, no restante da temporada 2025. Tomara que o Iago Ferreira, ele amadureça, ele desenvolva, ele cresça até para sua carreira. Tem contrato com o Fluminense até 2026, mas se ele não desabrochar, vai ficar difícil, até mesmo para ele se consolidar como jogador profissional de futebol. Então tem que jogar bola, as oportunidades estão surgindo, então abraça, filho, vai pro Remo na Série B e joga o máximo que puder. Foi eleito revelação do Campeonato Carioca o ano passado, 2024, pelo Nova Iguaçu, depois passou pelo Coritiba, uma passagem apagadíssima, depois foi pro Brasiliense e agora tá tendo a oportunidade de ir pro Remo, tá bom? Então tomara que a gente possa ver o Iago Ferreira, não só o Iago, mas outros moleques também, sabe, se desenvolverem para ajudar o Fluminense, até mesmo se eles quiserem jogar no Fluminense, tem oportunidade, tá mostrando futebol, tá mostrando que tem capacidade de vestir a nossa camisa. Essa é a grande realidade. Beleza pura? Gente, vamos entrar no assunto principal desse vídeo, para esse vídeo não ficar muito grande. Renato Gaúcho, a pergunta que eu me faço e talvez você se faça. Eu não tô na sua cabeça, eu não tô no seu coração, então eu não sei o que tá passando aí. Mas eu sei o que está passando aqui e ontem eu pude perceber, através dos sons daqui veio da arquibancada, o que está acontecendo, pelo menos por uma parte, tá? E também eu não vou denigrir completamente o trabalho, até porque eu não sou maluco. O resultado está acontecendo. Só que nem tudo na vida sai perfeito. Mas dá para você minimizar as falhas. Dá pra você, sabe, ajustar os erros. Se você tá errando, exemplo, 40%, pô, diminui isso pra 30%, diminui isso pra 20%, porque quanto mais você ajusta pra melhor, quem ganha é você, cara. Quem ganha é o Fluminense. Então, a pergunta é essa aqui, ó. Nesse momento, tem gestão errada no Fluminense por parte de Renato Gaúcho? Fagner, eu quero que você me explique melhor. Eu vou te explicar. Ontem o Fluminense, ele venceu o Fortaleza e foi a campo com o seguinte time, presta atenção, Fábio, Samuel Xavier, Davi Schildit, da base, grava esse nome, Manuel, René, Facundo Bernal, Martinelli, Ganso, Serna, Keno e Cano. Esse, o time de Renato Gaúcho entrou em campo. Aos 24 minutos, entra Canóbio no lugar de Keno. Por quê? Porque o Keno se machucou. O Iago Pikachu pisou no pé dele e não deu pro Keno continuar. Então, Keno saiu lesionado. Então você tira o Keno e coloca o Canóbio. Troca pra mim, ok. Ok, beleza? Vamos lá. Então saiu o Keno, entrou o Canóbio. Aí, no segundo tempo, aos 22 minutos, o Renato Gaúcho vai tirar o Martinelli e coloca o Hércules. Tá bom? Beleza, tá bom, né? Não tem ali um outro... Talvez poderia até colocar Thiago Santos. Fagner, você tá ficando maluco. Vou chegar onde eu quero chegar, tá? Então, não trocaria aqui, vou até botar um asterisco. Não colocaria o Hércules, colocaria o Thiago Santos. Por quê, cara? Thiago Santos tá sendo utilizado pelo Renato Gaúcho mais como volante do que como zagueiro. Porque se fosse como zagueiro, o Manuel seria poupado. Seria a zaga ontem, Davi Schildit e Thiago Santos. Vamos trabalhar com lucidez aqui, tá? Se você depois discordar de mim, coloca nos comentários. Não concordo com você, tá tudo bem, tá? A gente só fala aqui pra poder ninguém ofender ninguém. Ah, você né, perturbado da cabeça. Não precisa falar isso. Então assim, se quisesse colocar o Thiago Santos no lugar do Hércules, poderia. Por quê? Porque o Thiago Santos, pro Renato Gaúcho, é volante. E qual é a posição do Thiago Santos? Primeiro volante, ok? Beleza. Ah, mas tinha o Hércules. Aí você... Perdão, tinha um Bernal. Adianta o Bernal, pô. Adianta um pouquinho o Bernal. E Bernal não gosta de finalizar? Ontem o Bernal não finalizou na meia-lua? Não tô falando maluquice aqui pra vocês. Meu irmão, aos 35 minutos, o Renato, com as 3 trocas, só faz 2. E qual é essas 2 trocas que o Renato faz e depois disso ele não poderia mais trocar? Porque ele já fez 3 paradas. Coloca o Lima no lugar do Ganso
e coloco o Everaldo no lugar do Cano. E aí, na minha opinião, Renato Gaúcho, ele erra. Pra mim, Fagner é um erro. Fagner ganhou 2-1. Maravilha! Tô feliz demais. Comeu flusão, feliz demais. Mas eu tenho que ser justo com aquilo que eu acredito de gestão de grupo. Quando o Renato Gaúcho vai pra entrevista coletiva e fala assim, ó, eu não tenho um time, eu tenho um grupo, então todos têm que trabalhar. Só que todos estão trabalhando e o Renato não está utilizando. Renato encerra a partida de ontem com uma alteração sem fazer. Aí eu te pergunto, cara, de todos esses, Kevin Serna, que foi fundamental ontem para nossa vitória, será que o Kevin Serna precisaria jogar os 90 minutos mais os acréscimos? Fagner, quem você colocaria no lugar do Kevin Serna? Outra coisa, preste atenção. Lima e Everaldo, eles entram aos 35. O que é isso? Tá faltando 10 minutos. Uma gestão de elenco, sabe o que você faz? Cara, eu vou lançar 3 trocas aqui. Faltando 10 minutos para acabar. E aí eu tiro o Kevin Serna e coloco quem? Riquelme e Felipe. Porque basicamente jogam na mesma posição. Aí claro que você pode discordar de mim. Beleza, tá tudo bem você discordar. Só que na terça-feira tem jogo. Kevin Serna jogou contra o América de Cali. Mas Fagner, ele tá bem. Beleza, ainda bem que ele tá bem. E se acontece alguma coisa? E se acontece alguma coisa? Então você tem que trabalhar para você se cuidar também. E aí o Riquelme e Felipe não entram no jogo ontem. Everaldo no lugar de Cano. Por que Everaldo no lugar do Cano? Por que não dá oportunidade pro John Kennedy? Joga 10 minutos com o moleque. Então você só vai saber do resultado se você colocar. Então, tá essa coisa, Everaldo ou Cano, Everaldo ou Cano. Pô, tem John Kennedy, cara. John Kennedy agora foi barrado uma venda pro Shakhtar Donetsk. Por quê? Porque Renato Gaúcho quer o cara, mas não tá utilizando. Então, pra mim, errado nesse ponto também, tá? E aí, entra o Lima no lugar do Ganso. A torcida... Vai. Tô falando que o Lima não é importante? Não tô dizendo isso. Todos são importantes. Que isso fique bem claro aqui pra gente, tá? Todos têm a sua importância. Lima, qualquer um. Só que o Lescano tava no banco ontem. Rubem Lescano. Fluminense pagou 29 milhões nesse moleque, canhoto, habilidoso, que jogava muito bem pelo Libertad do Paraguai. Mas no Fluminense não tem vaga. Por que botar o Lima nesse jogo e não botar o Lescano? Cara, você tem que testar, cara. Você tem que testar. Sabe quem não estava no banco? Lavega. Meu irmão, quanto que o Fluminense pagou no Lavega? Ninguém sabe. O Fluminense não divulgou. Lavega fez uma postagem aí. Botou a mão assim na cabeça assim e aqui tá escrito assim, ó, resiliência. O último jogo do cara foi na altitude, lá, se eu não estou enganado, de La Paz, contra o Revé São José. O Fluminense perdeu de 1-0. 8 de maio, se eu não estou enganado. Junho, julho, agosto. 3 meses que o moleque não joga bola. Aí o Renato Gaúcho vai dizer assim, cara, não tão pronto. Sabe quem estava no banco ontem? Lúcio Acosta, contratado agora recentemente para poder jogar pelo Fluminense. Aí o Lúcio Acosta joga contra o América de Cali, mas ontem contra o Fortaleza, o Renato não coloca o cara. E aí na entrevista coletiva ele fala, não posso colocar porque tem processo. Processo? Como assim processo? Você tem que oportunizar os caras para você ver. Outra coisa, não tem ninguém garoto, não tem ninguém menino não. Meu irmão, vamos jogar bola? Vamos jogar bola. O cara foi mal, você vai conversar com o cara de novo, com calma, entendeu? Depois você lança o cara de novo. Mas você tem que dar oportunidade pro cara. O que não dá, na minha opinião, é você ter 5 trocas, morrer com uma e fazer só 4. Você ter 5 trocas, vou dar um exemplo, morrer com 2, fazer só 3. Ah não, porque o jogo tava em muita velocidade. Como assim, cara? Na minha opinião, tá acontecendo uma falha de gestão por parte de Renato Gaúcho.
Até porque, olha como ele mesmo se contradiz na própria fala dele. Renato Gaúcho se contradizendo dele mesmo. Nós estamos em 3 competições. Então eu tenho que rodar o elenco. John Kennedy não está jogando no Campeonato Brasileiro, na Copa do Brasil e na Sul-Americana. Riquelme Felipe não está jogando. Lescano não está jogando. Lúcio Acosta não jogou ontem no Campeonato Brasileiro. Vai jogar contra o América de Cali? Não sei. Santi Moreno não foi relacionado ontem. Vai jogar contra o Red Bull Bragantino porque não pode jogar contra o América de Cali? Não sabemos. Ah, porque os caras chegaram agora. Lá nos Estados Unidos o futebol é diferente. Cara, pra mim, com todo carinho, tá? O resultado tá aí. Tô feliz de a gente tá nas quartas de final da Copa do Brasil. Que isso fique claro. Tô feliz de termos vencido o América de Cali na ida e jogarmos na terça-feira, sabe? O empate já nos classifica para as quartas de final. Tô feliz. Tô feliz de termos vencido ontem no Campeonato Brasileiro. De ter chegarmos, né? De ter chego a 27 pontos. Quase que a palavra não saiu. Tô feliz. Mas o que eu não tô feliz é que a gente tem um elenco, tá? Tem qualidade, não tem qualidade? Isso aí é outra coisa. Não sou eu que contrato e nem você. O Fluminense contratou. Só que você tem um elenco e você não tá gerindo bem. Você não tá tendo uma boa gestão desses jogadores. Na minha opinião, você não pode morrer com uma troca. Porque todos estão ali para serem utilizados. Aí o Kevin Serna vai até o final. Se aos 40 do segundo tempo, Kevin Serna tem uma lesão, você perdeu o cara para enfrentar o América de Cali. Então falta um pouco dessa, sabe? Eu vou usar essa palavra, sabedoria do Renato Gaúcho, que é um cara muito experiente. Fagner, ele sabe o que ele está fazendo, com todo carinho e com todo respeito. Eu não sou treinador, mas na minha opinião, nesse ponto, ele está errando. Na minha opinião. E acho que tem gente aí que concorda comigo, tá? Claro que tem 1 milhão de pessoas, né? Uns vão concordar, outros não vão concordar. Mas, cara, você tem um banco, Lúcio Acosta, Lescano, JK, Riquelme, aí tem Thiago Santos. Tudo bem que Thiago Santos não tá num bom momento. Aí, vamos lá. Sobe o moleque da base, Davi Schildit, pra finalizar. Porque a gente tá sem zagueiro. Sem Ignacio, sem Thiago Silva e sem Freitas, que tava suspenso. Ele coloca Davi Schildit. Por quê? Porque o moleque entrou bem contra o Bahia, aí botou o moleque de novo pra jogar ontem contra o Fortaleza. Se serviu pro Davi Schildit, por que não pode servir pro Lescano, cara? Por que não pode servir pro La Vega? Por que não pode servir pra Riquelme, Isaac, o Wallace Davi? Por que não pode servir pra John Kennedy? Então, na minha opinião, com todo respeito, está acontecendo uma falha de gestão de grupo por parte de Renato Gaúcho. Tomara, e aqui eu finalizo, que isso não venha, sabe, ser determinante, que isso venha nos atrapalhar na sequência das temporadas, na sequência da temporada, na sequência das competições, porque é importante ter todos eles ali, sabe, à disposição, só que felizes, bem, opa, eu sou útil, tô aqui, o cara tá me escolhendo. Isso é muito importante. Então, eu torço para que o Renato Gaúcho acerte nesse ponto. Se eu tô errando 40%, eu vou me dar o braço a torcer e vou reduzir esse erro para 30%, para 20%. Porque se eu fizer isso, eu ganho todo mundo e a gente tem um elenco forte para brigar nas 3 competições. Beleza pura? Concorda comigo? Discorda de mim? Comente aí nos comentários. A gente volta ao longo desse domingo com o segundo conteúdo para todos vocês. Tamo junto, beijo no coração, saudações tricolor.